Fala pessoal do blog Android Pro, beleza? Hoje eu estou aqui com o Rafael Dias, ele é do blog Produção de Jogos e a gente vai bater um papo aqui sobre desenvolvimento de jogos, sobre a carreira no mundo de jogos, todas essas coisas, beleza? E aí, Rafael, beleza, cara? Já tinha dado uma entrevista para você, mas eu nunca tinha entrevistado você, né, cara? Pois é. E aí, tudo bom? E aí, Tranquilo. pessoal do Android Pro, é um prazer estar aqui dando essa entrevista para o Felipe e falando mais com vocês sobre produção e desenvolvimento de jogos. Bom, fala um pouco de você aí, cara. Você é um cara que já estudou bastante, né? Fora da parte de jogos, né? Pois é. Bom, na verdade, a minha carreira sempre foi separada de qualquer coisa mais relacionada ao desenvolvimento de jogos em si, sempre foi um hobby para mim. Então, de formação, eu sou físico, eu estava estudando para trabalhar, enfim, profissionalmente como cientista. Cheguei a fazer doutorado em física e pós-doutorado também em computação quântica, mais especificamente. E desde o meio do doutorado, mais ou menos, lá para 2010, que foi mais ou menos quando a Unity, que é uma game engine, que é uma ferramenta para desenvolvimento de jogos, lançou uma versão free, então antes era paga e lançaram uma versão mais básica, né, e sem custos. Aí eu decidi, eu até lembro no dia, eu estava até na faculdade, eu decidi, não, eu vou baixar agora que é de graça, né, pelo menos para brincar, para ver como funciona, para ver se realmente a gente está num estágio que dá para começar a fazer jogos mesmo sem ter um grande conhecimento e tudo mais. Foi aí que começou o interesse. Aí começou o interesse. Eu já lia bastante a respeito, eu seguia blog de desenvolvimento. Assim, eu sempre tive a curiosidade de entender como que as coisas que eu gosto funcionam. Então, assim, quando comecei a gostar muito de cinema, eu ficava lendo muito sobre como que é feito e tudo mais, e com o jogo foi a mesma coisa. Então, eu já estava acompanhando, assim, os blogs de desenvolvimento de jogos, que aqui no Brasil tinha pouco, eu acompanhava mais internacional. E eu gostava muito do universo em si, assim, de tantas coisas diferentes irem parar no mesmo lugar. Então, tem a parte de lógica, por causa da programação, etc. Tem a parte de arte, áudio, game design, que é uma coisa mais própria da mídia em si, né, do jogo. Então, são várias coisas que se unem para formar uma experiência ali para a pessoa que está consumindo aquela mídia, tá jogando o jogo. Então, isso sempre me interessou Uhum. muito. Então, quando eu estava ali mais ou menos no meio do doutorado, eu baixei essa ferramenta, o Unity, e comecei a brincar e tudo mais. Aí no começo cometi os mesmos erros que todo mundo que pensa em fazer jogos comete, que é tentar fazer um projeto muito, muito, muito maior do que é possível ser feito no começo. Então, assim, você vê o pessoal, tô querendo... Como eu tenho um site na produção de jogos, eu recebo muito e-mail. E muito e-mail, muito dos e-mails que eu recebo é o cara que está começando, realmente engateando, às vezes até aprendendo a programar. Ele fala, tô querendo fazer um jogo que vai ser inovador, ele é multiplayer, vai ter 1.000 pessoas online, e a pessoa vai fazer isso e vai ter um upgrade em real time de sei lá o quê. Esse tipo, sem Começa com uma condições. coisa complexa já, né? Exatamente. E até quando as pessoas acham que estão começando com uma coisa que é simples o suficiente, geralmente não estão. Eu, por exemplo, assim, quando eu achei que eu estava no simples, foi quando eu decidi, eu vou tentar refazer aquela fase do navio do 007 GoldenEye, ver o que sai. Putz, Foi o meu... Não, isso aí é simples o suficiente, dá pra fazer. Felizmente, dá uma pra semana fazer? depois eu desisti, assim. Então, voltando pro tracking, né? Então, depois de ficar meio que rodopiando, assim, tentando entender exatamente o que dá para fazer e o que não dá, e apesar de parecer óbvio, não é. Tem muita gente que fica 2 anos tentando fazer uma coisa que não dá e acaba desistindo e deixando o desenvolvimento de jogos para lá, achando que não é Tem que possível. começar simples, né? Mas o problema é definir o que é simples. Ah, entendi. Muitas vezes o cara acha, isso daqui é simples. E não é, já é super complicado. O cara tem que começar muito lá para baixo. Não, E não, mas eu acho que isso não é só na parte de jogos também. Por exemplo, esses dias eu recebi também um e-mail de um rapaz, um aluno do Android Pro, e ele perguntando para mim como é que faria um aplicativo simples de edição de vídeo. Assim, nossa. edição de vídeo não é simples, né? Aham. O Então, pessoal assim, esquece todo o processamento que tem por trás, né? tem um processamento grande, assim, né? Aí eu tentei dar umas dicas para ele como você ir, mas assim, não é simples às vezes, né? Uhum. Então, e os primeiros jogos que você vai fazer, geralmente são jogos que você não tem interesse, sei lá, o primeiro jogo que você vai tentar fazer é aquele jogo da cobrinha do celular e assim por Sim. diante. Então, no começo, parece que você nunca vai chegar, né,
nunca vai chegar num cenário onde você consegue fazer os jogos que você gosta. Mas enfim, esse cenário chega, né? Acontece que você tem que começar do começo, né? Você tem que começar devagar, senão. Exatamente, um passo de cada vez. Então, voltando, aí quando eu cheguei à conclusão assim de o que seria um jogo simples, a primeira coisa que eu decidi eu não quero ficar que nem esse pessoal, que eu já tinha visto vários casos, do pessoal tentar fazer um jogo grande, passar um ano e meio tentando fazer um jogo grande e, obviamente, não conseguir terminar e deixar tudo pra lá. Então o cara meio que perdeu, entre aspas, um ano e meio de dor na vida dele tentando fazer algo que nunca terminou. Então, assim, eu comecei a ficar muito aficionado pela questão de preferir terminar 100% de algo simples, ou melhor, preferir fazer 100% de algo simples do que 5% do melhor jogo do mundo. Porque 5% do melhor jogo do mundo e jogo nenhum é a mesma coisa, né? 5% Porque não é você nada. começar e terminar, você aprendeu do começo ao fim, né, cara? Agora, se você não terminar Exatamente. o jogo, você não publicou, você não fez nada, né? Você não aprendeu até o fim. Exatamente. Aí eu decidi, não vou fazer um jogo puzzle, né? Vou fazer um joguinho, aquele joguinho simples de ficar mexendo um cubo para fazer alguma coisa, ou para chegar no lugar, ou para, enfim, tem várias coisas nesse formato, né? Aí eu fui fazendo isso e aprendendo a programar no meio do caminho. Eu tinha noção de lógica de programação, mas da linguagem em si eu não conhecia. Então fui tentando pegar um projetinho super simples para tentar fazer lá no Unity, tanto aprendendo a linguagem em si, enquanto tentava fazer um jogo super simples. E eu queria, como eu falei, passar pela experiência completa. Então eu queria colocar o jogo para vender em algum lugar e eu queria ver se alguém comprava. Então, assim, para mim, Sim. esse era um ponto importante, entendeu? Eu quero passar pela experiência completa, mesmo que seja em miniatura, digamos assim. Em vez de só Sim, ficar sim. tentando fazer um jogo e para mim, né? Em vez de realmente ter experiência de como funciona Eu, colocar um eu jogo no acho que o mercado. sucesso é quando alguém compra, né? Pois é, tipo, é a validação da tua ideia, porque muitas pessoas acham, eu tenho uma ideia muito boa. Cara, a ideia é ser boa pra você, a ideia é ser boa pro mundo, são coisas completamente diferentes. Sim, é verdade. E você vendeu até que bastante desse primeiro jogo que você fez, não foi, não? Cara, desse primeiro, eu não lembro exatamente quanto, mas eu coloquei, era $1, né, que era o mínimo que dava. Eu coloquei lá na Mac App Store, que é a loja de aplicativos e jogos lá da Mac. Tá, esse E, jogo é só o pessoal entender. Você fez ele só pra iPhone. não, era só pra Mac. Pra Ah, pra Mac. isso, porque eu não Ah, precisaria entendi. configurar os controles de toque. Então é um nível de Ah, simplicidade a mais, entendi. entendeu? Entendi. Você configurar ali o teclado é super facinho. No Unity, por exemplo, já está meio que pré-configurado, digamos assim. E para fazer uma interface de toque seria um passo além. Então, assim, eu queria fazer o Pô, mais simples do mundo. então você fez um jogo pra PC mesmo. Basicamente. Só que só para Mac, porque Aham. tinha loja lá que era mais fácil de vender e tudo mais. Agora tem a Windows Store, né? Mas na época não tinha, que era 2011, eu acho. Uhum. Então, eu coloquei lá, na verdade nem tinha um Mac. Então, eu peguei um Mac emprestado, e precisa do Mac para compilar os arquivos para jogar na loja. Então, eu peguei um Mac Uhum. emprestado por 3 dias, aí transformei os arquivos lá que eu precisava pro formato. Eu nem mexi em Mac, então foi uma aventura, foi um problema. Você aprendeu tudo ao mesmo tempo, né? Cara, foi um problema, eu fiz até besteira no computador, escangalhou, tive que consertar no meio do caminho, enfim. Aí consegui publicar o jogo e tal, eu fiquei lá esperando o review, que na Mac demora. E é legal, aí o jogo foi lá, aí começou a vender, né? Tipo, foi pouco, mas foi a validação de que, ok, eu fiz um negócio, alguém se interessou, alguém comprou, alguém escreveu o review, etc. Então, deu um pouco Uhum. mais de R$ 1.000, alguma coisa assim. Mas pra mim, o número não era tão importante quanto a validação, entendeu? De tipo, ok, alguém achou que poderia ser interessante esse jogo e comprou e jogou e tudo mais. Até recebi o pessoal perguntando se ia ter mais fase, etc. Então, assim, teve pessoas que jogaram, então isso foi legal. Validou por completo. Exato. Aí eu comecei a me interessar cada vez mais por isso, na medida do possível. Então, eu passei um ano na Escócia fazendo parte do doutorado e todo dia eu chegava de noite, chegava 10 da noite do instituto que eu trabalhava e até 1, 2 da manhã eu ficava tentando trabalhar nesses joguinhos, assim. E na Vida época, dupla. pois é, como a maioria que começa mais ou menos por aí. É Para verdade. aplicativo também acho que isso é muito comum. Ah, O cara tem lá o você faz emprego tudo dele. paralelo. Pois é. Aí eu gostei bastante dessa ideia de produzir um jogo, né? Até mais de desenvolver em si.
Então eu comecei a contratar pessoas para fazer parte do jogo, um cara para fazer uma arte de um jeito, outro cara para fazer parte da programação e tudo mais. E como eu sabia ali pelo menos o básico da ferramenta, eu conseguia compilar tudo e conectar os pontos que precisavam ser conectados e tudo mais para fazer um jogo. Aí eu comecei a fazer vários joguinhos super simples. Depois de um tempo, acho que tinha uns 7, 8 assim, mas joguinho bem simples mesmo, tipo joguinho de tabuleiro, tinha de mini golf, tinha puzzle, tinha aqueles joguinhos de tiro que vai vindo várias... Qual é o nome que você dá? Várias naves, tipo nave. Não, não é nave. Nave teve também. Mas não é isso Ah, que eu tava teve. lembrando, não. Não, vai vindo assim um grupo de inimigos, né? Aí você tem que atirar todo, aí passa pro próximo nível, aí tem um Ah, novo grupo. é legal. Esqueci a palavra agora. Então eu cheguei a fazer vários joguinhos assim desse tipo, até que chegou a hora de escrever a tese. Aí eu tive que parar de escrever a tese de doutorado, eu tive que dar um belo intervalo. E dando uma acelerada agora. Eu escrevi a tese e tudo mais, e comecei a fazer o pós-doc. Quando eu comecei a fazer o pós-doc, eu comecei também um site, produçãodejogos.com, foi ali em janeiro de... Eu já estava no pós-doc, na verdade, estava com 2 meses, acho. Foi ali em janeiro de 2014, acho que 4 de janeiro foi o primeiro artigo. E eu queria tanto compartilhar essa experiência que eu tive, porque eu sentia que tinha muita gente dando com a cabeça na parede, assim, tentando, como eu falei no começo, tentando aprender muito da ferramenta antes de colocar a cara a tapa, digamos assim, em vez de Sim. realmente, assim, equilibrar mais a quantidade de conhecimento que você adquire com a quantidade de coisa que você faz. O pessoal tentava aprender muito antes de tentar fazer alguma coisa, ou tentava fazer uma coisa muito grande que necessitava de muito conhecimento e não chegava a lugar nenhum. Então eu comecei o blog mais para compartilhar um pouco mais dessa experiência, dos resultados que eu tive, para propor também uma abordagem diferente, né, para esse tipo de coisa, de você aprender exatamente o que você precisa para você fazer o jogo que você quer e evoluindo assim, né, em estágios, digamos assim. Aprendi tanto, fiz Uhum. um jogo que precisa desse tanto de conhecimento, legal, vou para o próximo nível e tudo mais. Aí, Você vai estudando a partir do conhecimento que você já aplicou, né? Então, assim, você estudou exatamente. alguma coisinha, você vai lá e aplica, beleza. Aí é a hora de você estudar outra coisa. Senão, se for só estudar, você só estuda e nunca faz nada, né? Pois é. E em termos de motivação, eu acho que isso é muito relevante também. Porque quando você pega um projeto grande, se você nunca terminou um projeto grande, ou médio até, aí você pega um projeto grande e é muito comum você chegar ali em 50% ou até menos e desistir. Porque você não está acostumado ao ciclo de desenvolvimento. Você não está acostumado com Sim. começar uma coisa, enfrentar os problemas do meio do caminho, terminar, resolver os bugs, resolver o que tem para resolver, colocar no mercado. Quando você está acostumado com isso, aí fica mais fácil, você entende como as coisas funcionam. Então, assim, a ideia é realmente faça um ciclo pequenininho, entendeu? De desenvolvimento, um jogo super simples, e vai Uhum. aumentando, assim, os ciclos. Então, Sim. é meio E que todas essas dicas a gente consegue encontrar na produção de jogos, né? Eu acho que a produção de jogos hoje é o maior blog do Brasil, um dos maiores, né, sobre jogos, né, cara? de desenvolvimento de jogos, eu acredito que sim. É. De, O pessoal. de jogo em si tem muito site, né? Que faz review e Uhum. tudo mais, aí tem Ah, vários não, não, sites. sim, sobre desenvolvimento mesmo. O pessoal ir lá e assim, eu vou aprender a fazer um jogo aqui, eu vou olhar os artigos, tudo isso aqui, e vai me dar um norte, né? Uhum. É que Sobre acho que desenvolvimento, acho que sim. e é o que tem muito problema por aí, né? Não só na área de desenvolvimento de jogos, mas acho que em várias áreas tem muita coisa jogada, né? Então o que a gente tenta fazer nos blogs é realmente concentrar uma informação organizada para ajudar o pessoal, né? Exatamente. E porque dá trabalho, né? Você tem blog também, você sabe. E você escrever Uhum. um artigo que não seja igual a todos os outros, isso dá muito trabalho. Então tem artigo lá no Produção de Jogos que tem 5.000 palavras. Isso é coisa pra caramba. Então, assim, Porra. dá muito trabalho escrever, mas você sabe que quando você escreveu, você realmente organizou um conhecimento que o cara ia gastar muitas e muitas horas para encontrar tudo disparado na internet. Muitas vezes ia ter que saber inglês, como acredito que seja muito caso do Android também, né? De Uhum. às vezes tem informação boa em inglês, mas em português você não encontra. Aí você faz esse trabalho também de buscar nas melhores fontes, né, e colocar em língua portuguesa. Sim, Então, sim. E, tipo assim, o pessoal que quer desenvolver Android já, como é que funciona a parte da carreira, né? Porque eu acho que tem muita gente, você deve ter contato com muita gente, né? Que já tem bastante sucesso na carreira de desenvolvimento de jogos, ou que está entrando, né? Todos os níveis, né? Como é uhum. que funciona aí o mercado de trabalho, ou a parte de empreendedorismo, desenvolvimento de jogos, né? Como é que é essa parte?
Uhum. Bom, em primeiro lugar, quem já desenvolve Android, mesmo que esteja no começo, assim, se você sabe programar, se você sabe pelo menos lógica de programação muito bem, se é uma coisa natural para você, condições e tudo mais, é uma coisa que já é natural para você, isso já é o suficiente para assim, você começar com o pé na porta. Porque tem várias ferramentas hoje que são chamadas de Game Engines, que é basicamente Uhum. um programa, uma ferramenta, onde que tem uma partezinha lá onde você pode programar e do lado você vai vendo o que está acontecendo virtualmente, né? Você vai vendo os objetos 3D e tal, então é uma programação orientada a objetos. Você fala com o objeto o que você vai Uhum. fazer, dependendo do que e tudo mais. E alguma dessas ferramentas, inclusive, não precisa saber programar. Você precisa só saber da lógica. Então você consegue, através Uhum. de fluxogramas, falar se esse objeto daqui, sei lá, fizer isso, então acontece isso. Enquanto Entendi. essa condição aqui for verdadeira, esses elementos aqui existem e tudo mais, né? Então, assim, se você tiver noção de lógica, até se você ainda estiver engateando ali na programação de uma linguagem específica, mas você já tem noção de lógica, com ferramentas como Unity. Unity você precisa comprar, na verdade, você precisa baixar a versão grátis e comprar um complemento que se chama Playmaker para fazer isso. Mas ou então você Uhum. pode programar mesmo. E a Unity aceita Bool, JavaScript e C Sharp. Se chama C Sharp mesmo, C Sharp. C Sharp, é. É bom, E o pessoal de Android usa Java e C Sharp e Java é quase a mesma língua, assim, não é a mesma linguagem, óbvio, mas mas está sim, bem próximo. é muito parecido, é muito parecido. Então, assim, a dificuldade é pequena. Com todo o material que o Unity tem, o Unity é bom porque tem muito Uhum. material disponível na internet e tudo mais, então fazer a transição é bem fácil. E a parte legal é que de 5 anos para cá muita coisa mudou. Então, assim como eu falei, eu comecei a brincar mais ou menos ali em 2010, 2011, quando começou a aparecer essas ferramentas grátis. E são ferramentas extremamente poderosas que permite hoje uma pessoa sozinha que se dedicar e tudo mais, mas uma pessoa sozinha fazer um jogo que na década de, sei lá, 80, 90, precisava de uma empresa enorme, entendeu? Então a gente Uhum. está nesse estágio, tem várias coisas modulares pré-prontas e tudo mais. Então a gente está num estágio assim, que se você sabe programar e você é apresentado por uma ferramenta desse tipo, como Unity, Construct, Game Maker, esse tipo de coisa, cara, em poucos meses, eu tenho certeza, tipo, em poucos meses você está com o jogo pronto. O teu primeiro jogo, o teu primeiro projetinho, Um interessante projeto até. simples, né? É, um projeto simples. Se você for bom programador já, se bobear, sei lá, uma semana de dedicação, você coloca seu primeiro jogo funcionando no celular, entendeu? Sim, Então, sim. tá num estágio muito bom nesse sentido, E o que Unity eu consigo desenvolver para Android também, né? consegue. E Unity, na verdade, você consegue desenvolver para tudo. É legal que você faz ali o programa uma vez, né? Aí ele consegue exportar. Cara, quando eu falo para tudo, é quase que literalmente. Ele exporta Windows, PC, Mac, Linux, iOS, Android, Windows Phone, Xbox, Wii, PlayStation 3, 4. Assim, deve ter mais coisas, mas Ou, assim, ou exporta seja, basicamente para tudo. se eu quiser então fazer um jogo e rodar no meu PlayStation, eu consigo? Cara, não, porque para o PlayStation você tem que ter. Para desenvolver o PlayStation, ele fica lá bloqueado, porque você tem que ser um Uhum. desenvolvedor autorizado do PlayStation. Aí, se você Ah, for, você entendi. recebe um PlayStation. Geralmente é grátis. Hoje você tem que ser Uhum. aceito, entendeu? Mas a partir do momento que você é Entendi. aceito, você recebe um PlayStation modificado, entendeu? Com um monte de Entendi. entrada USB extra e tal, Pô, para mas tem você a desenvolver. oportunidade de você conseguir entrar nesse cara Sim, aí. sem dúvida, sem dúvida. Eu Pô, conheço um monte de isso é gente que tem. ótimo. Então assim, é legal porque você começa ali com o que é facilmente acessível, né? Fazer jogo para PC e etc. E Uhum. você sabe que aquilo pode escalar. Então, isso é comum com vários jogos. Joguinhos que começaram super simples, às vezes com versão Flash, aí apareceu o Unity, o cara fez uma versão Unity, colocou, sei lá, para Android, para iOS, e hoje está chegando no PlayStation, entende? E, assim, é mesmo jogo com versões mais elaboradas e tudo mais. Então isso é bem comum, tem jogo hoje que está no PlayStation, que está no Xbox One e tal, que começou com um joguinho ultra simples lá no Flash, às vezes 7 anos atrás, e graças a essas evoluções, em termos de ferramenta e tudo mais, possibilitou assim aumentar muito, né, a pretensão do cara no começo, que era fazer um jogo para web, Sim, e agora você, tá. você pode inclusive fazer um para celular, testar a ideia, né? Distribuir para os amigos, para a família, essas coisas.
E aí depois você partir para uma coisa, um console mesmo, Uhum, físico, alguma coisa assim, né? Você sim. pode usar o jogo de celular para validar a ideia, né? Uhum. Na verdade, isso é super comum até. Tipo, tem uma pessoa que eu entrevistei lá no Produção de Jogos, que foi a segunda entrevista, eu acho, que é o Henrique Caprino. Então ele fez um jogo que é chamado Ninjin, e ele fez para celular, até aqui, um joguinho legal. E agora ele está terminando a versão para PlayStation 4, porque ele foi numa feira, ele mostrou para um cara lá da Sony o jogo, o cara se interessou, o cara falou, cara, eu quero ver esse jogo no PS Vita. Aí Já fechou uma parceria. eles começaram um projeto de passar para PS Vita e depois acabou aumentando e vai parar no PlayStation 4 também. É um jogo que começou Pô, no isso aí é. celular. Então, Pô, legal isso. Legal isso. Isso é a parte já de empreendedorismo, né? Você vai lá, faz seu jogo, corre atrás para o pessoal começar a olhar, pô, esse jogo aqui é legal, pô, esse jogo sim, aqui pode trazer para cá, pode trazer para lá, né? Isso é legal. sem dúvida. Hoje assim, eu diria que tem três formatos de carreira assim que dá para seguir. Não três carreiras, três formatos. Vou explicar o que isso quer dizer. Você pode trabalhar como empregado numa empresa, certo? Você pode ser um Uhum. programador numa empresa. Você pode trabalhar como freelancer, que na área de jogos é super comum. Entendeu? Você pegar um projeto, muitas vezes grande. Eu conheço gente que trabalha só assim. Pega um projeto grande, entendeu? Fica 3 meses trabalhando no projeto, dá dinheiro para sustentar mais que 3 meses, né? Então fica pegando de projeto em projeto nesse formato. Trabalhando como freelancer seria o segundo formato. E terceiro seria, como você falou, mais essa posição mais de empreendedorismo, né? De tentar entender qual jogo funcionaria bem no mercado hoje, fazer um jogo, né? Ou então até fazer a parte do jogo e contratar o resto, né? A gente está falando aqui mais com programadores, acredito. Então fazer a parte da Uhum. programação e contratar a arte de alguém ou fazer uma colaboração com um artista, né? Às vezes até conhecido, que conhece na internet e tal. O cara não faz ideia como que sabe programar, mas sabe desenhar, você não faz ideia como é que se desenha, mas sabe programar, você pode fazer uma parceria. Junta tudo. E então essa seria o terceiro formato, que é mais de colocar um jogo numa loja virtual, né, no celular e tudo mais, que hoje é bem tranquilo fazer isso. E testar a ideia e ver o que acontece e tudo mais. Então, Uhum. então assim, esses são os três formatos. O primeiro formato de trabalhar numa empresa de jogos, eu diria que hoje é o menos, não sei se popular a palavra, mas o menos acessível, porque a gente ainda tem poucas empresas e a gente até tem um bom número de empresas, sabe? Assim, tem com certeza mais de 200, talvez perto de 300 empresas, mas ainda são empresas pequenas. Então, a maioria do pessoal que é contratado é por networking direto, sabe? O cara conhece o Ah, entendi. programador, contrata o programador. Então, muitas vezes é difícil você conseguir se garantir assim, muito bem no emprego. Você pode Mas começar como freelancer para conhecer o pessoal, né? não, sem dúvida. Aí funciona muito bem. Você começa como freelancer, isso aí geralmente é o caminho que o pessoal faz. Você começa como Uhum. freelancer, você vai indo em evento, conhece mais gente, aí você faz um projeto legal com fulano, aí talvez ele te contrate depois para fazer parte do próximo projeto, etc. Isso é um caminho super comum, assim, que o pessoal geralmente faz. E é bom porque você pode fazer uma transição suave, né? Você tem teu emprego normal, você chega em casa, dedica 1 hora por dia, ou se você, sei lá, faz faculdade de noite, você, sei lá, dedica o sábado a trabalhar num projeto, né? Dependendo da quantidade de tempo que você tem, você pode Uhum. ou pegar um freelancer, né? Se você conseguir cumprir prazos, ou se você tiver um tempo muito específico, assim, né? Que você tem, às vezes, muito tempo, uma semana, outra não tem, você pode determinar ali um projeto que você vai fazer e partir para esse terceiro formato de carreira que é mais empreendedora, né? Mais tentar fazer um jogo, colocar no mercado, receber feedback, fazer melhoria no jogo e assim por diante. Então acho que esses são os três formatos assim, e esses dois últimos, o freelancer e o empreendedor, assim, acho que são os formatos mais comuns atualmente. Pô, legal. E baseado nessa experiência que você teve com produção, contato com várias pessoas, né? Até a experiência, a sua própria experiência com isso, você criou aí um e-book, né? Um livro digital para ajudar o pessoal justamente que tem interesse nessa área, né? Exatamente. Um dia desse não, foi segunda-feira. Foi 4 dias atrás. Eu estava falando com um amigo Uhum. meu que eu conheci na época que eu baixei o Unity lá. Aí esse cara tinha um site com
com alguns assets, algumas coisas assim para comprar para a Unity. E eu comecei a entrar em contato com ele, acabei virando amigo dele. E hoje ele trabalha na Samsung desenvolvendo jogos Uhum. aqui no Brasil, que a Samsung tem uma sede lá em Manaus e tudo mais. E aí eu mostrei para ele esse book. Aí eu fiquei muito feliz porque o que ele respondeu foi, cara, isso é exatamente o que eu queria quando eu tivesse começado. Pô, isso é E perfeito. pois é, foi uma confirmação muito boa. Foi aquela confirmação que eu fiz certo, né? Pois é, Realmente consegui. e o intuito de ter escrito o e-book, que é o Game Dev, o intuito era exatamente esse. A intuito era, eu quero produzir um material que eu queria que tivesse existido quando eu comecei a brincar com isso. Talvez o meu rumo teria sido diferente se eu tivesse um material desse tipo, às vezes ao terminar a faculdade, talvez não tivesse feito doutorado, tivesse tentado fazer algo nessa área, ou até antes, porque Uhum. assim, é um desejo muito antigo. Eu lembro de estar no segundo grau, lá no primeiro ano, e buscando, vendo se existem faculdades de jogos no Brasil, vendo se alguém trabalha com isso. Na época era impossível encontrar informação. Era impossível. Tem tempo isso, né? Era 2003, mas 2002. Mas é impossível, era impossível encontrar informação. E o que me deixou muito triste, desconfortável, foi quando eu comecei a produção de jogos e comecei a buscar informações desse tipo, eu vi que mais de 10 anos depois, esse material não existia ainda. Não existia assim um material Existe uma coisinha ou outra perdida, né? Por aí, assim, né? Bem perdida, pouco, assim, né? pouco perdida e desatualizado na maioria dos casos. Que é um cara que Ah, fez ali, se esforçou para escrever alguma coisa, mas enfim, às vezes é um artigo que tem 3 anos, as coisas já funcionam diferente e tudo mais. Então uhum. eu decidi, tipo, tem um ano agora, para quem está assistindo aí meados de 2015, tem um ano que eu criei esse book e uma parte boa de fazer um produto digital que você vai atualizando. Então a gente acabou de lançar a versão de um ano com todas as coisas atualizadas. Então para o pessoal entender melhor o que é exatamente. Então o e-book Game Dev é basicamente um guia de carreira, onde que lá eu falo como que é o perfil da pessoa que vai trabalhar com jogos, os diferentes formatos de quem trabalha com jogos e as diversas carreiras que existem lá dentro. Então, lá no e-book tem descrito mais de 20 tipos de carreira, que o pessoal acha que, muitas vezes o pessoal acha que para trabalhar com jogos ou tem que ser artista ou programador, né? Mas na verdade Pô, tem, eu achava isso até agora, cara. não, pô, tem mais de 20 tipos de carreira, tem muita coisa que dá para fazer. Pô, legal. Então, então, a ideia do e-book é compilar e dar assim tudo que o cara precisa para ele entender como que a área funciona hoje e para decidir quais passos ele vai dar e em qual ritmo e tudo mais. Então, além do e-book que dá essa boa ideia em termos de carreira, tem também alguns materiais complementares, alguns bônus e que assim são tão fundamentais quanto o e-book em si, que tem um guia de uma listagem completa de todos os cursos e faculdades que tem no Brasil e vários que tem mundo afora. Os principais. Cara, isso é bem importante, cara. Tem quase todos do Brasil e tem vários mundo afora, os principais mundo afora. Então tem mais de 150 no total. Brasileiro acho que tem por volta de 100. Então está separado por estado e tudo mais, tem informação de contato, site, etc. Que é para o cara realmente entender o que tem na região dele. Ou então, se não tiver ali na região dele, ele vê o que tem próximo, né? Enfim, tomar a decisão de acordo. O outro bônus que tem é uma lista de mais de 200 empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil, essa lista só de empresa brasileira, e também separado por estado, com informação para contato, e-mail, o site e tudo mais, que é para o cara realmente ver o tipo de trabalho que está sendo feito no Brasil, quais as empresas que tem perto da região que ele está, porque muitas vezes o cara acha, pô, aqui no meu estado ninguém trabalha com isso, e na verdade tem um monte de empresa e só o cara não percebeu ainda, porque essas informações são difíceis de encontrar muitas vezes. E outra parte legal é que tem mais de 10 horas de entrevista em vídeo com desenvolvedores que já fizeram um jogo grande e estão aí no mercado de trabalho, estão na frente, estão expandindo cada vez mais a indústria Ou de jogos seja, brasileira. é um tipo de contato que você vai ter se realmente você comprar o Game Dev, cara. Porque onde você vai achar entrevista com um desenvolvedor de jogos? É difícil, né? Então, assim, eu acho que esse é um pacote bem especial mesmo do Game Dev.
Pois é, tipo, a ideia era realmente compilar todas as informações que o cara precisa em termos práticos, né? Primeiro, em termos de conhecimento, ok, vamos entender como que a carreira funciona, para isso tem o e-book. Uhum. Segundo, em parte de planejamento, digamos assim. Então, o cara consegue entender quais os cursos e faculdades que tem na região dele, quais as empresas que existem na região dele, e também ver as empresas que existem no Brasil para ter uma noção melhor de como que está o setor, etc. Então, tem tudo lá. E as entrevistas, para funcionar, as entrevistas funcionam na direção tanto de motivação, para o cara entender que é possível. Então, eu acho que das 5 entrevistas que tem, diz que são mais de 10 horas, é porque as entrevistas são longas. Acho que Hum. assim, são entre 1h50 e 2h50, que eu realmente tento destrinchar e fazer o cara confessar todos os Contar erros, tudo, né? confessar todos os erros que cometeu no meio do caminho, porque a ideia é exatamente assim, a principal ideia das entrevistas é fazer o cara falar, tô aqui onde que eu tô, mas eu passei por isso tudo daqui enfim, compartilhar a experiência, né? Então eu me esforço para Uhum. arrancar o máximo possível do cara. Então, uma coisa interessante é que das 5 pessoas que eu faço essa entrevista, acho que só uma, se eu não me engano, é formada em desenvolvimento de jogos. Então, assim, é uma área que atualmente tem gente chegando de tudo quanto é carreira diferente. Então, por exemplo, o Uhum. Persis, que agora até é embaixador da Microsoft para jogo independente e tudo mais, e fez o Aritana, ele era economista. O Danilo, que fez o Oniken e o Adalos, que são 2 jogos muito conhecidos no cenário independente brasileiro, ele era arquiteto e assim por diante. E nessas entrevistas esses caras contam como que eles começaram, como que eles fizeram a transição de carreira, como que foi esse estágio, né, de estou trabalhando numa empresa, estou fazendo um jogo no tempo livre. Enfim, eles Ou dissecam e seja, falam tudo como é que foi. isso é a prova que, além da paixão dos caras desenvolver jogos, vale a pena se trocar, por exemplo, uma carreira de economista ou arquiteto por desenvolvimento de jogos, né? Então, assim, para eles, valeu a pena além da paixão, né? Exatamente. Muitas vezes a gente se satisfaz com o que é mediano, digamos assim, né? A gente está numa carreira que não é nosso sonho. Isso é muito comum. A gente está numa carreira que não é nosso Sim. sonho e a gente fala, ok, tá tudo bem, eu não me importo. Não é tão chato assim, né? Tipo, É, a gente tem uma mania de se acomodar. de se acomodar e de querer pouco, né? Talvez. De não, tá Aham. tudo bem, não, mas não é tão chato assim. Aí você chega de noite e chega em casa do trabalho, aí você gasta às vezes 5 horas pesquisando sobre alguma coisa. Pode ser jogo, pode ser desenvolvimento aplicativo, sei lá. E assim, se o que você faz, se você gasta todo o seu tempo livre praticamente fazendo um trabalho, talvez é esse o trabalho que você deveria fazer. Então. E essa transição muitas vezes é muito difícil de fazer. Existe coragem, existe a percepção de que é possível, entendeu? Ver pessoas que conseguiram Uhum. fazer, ver como que elas passaram pelas mesmas dificuldades, mesmas dúvidas que você passou. E esse é o principal motivo das entrevistas, né? Então, assim, a ideia é exatamente mostrar que é possível trabalhar com jogo no Brasil hoje para quem quer. Tem muitos caminhos de entrada, principalmente para o pessoal que já desenvolve aplicativos ou até o pessoal que está começando a desenvolver aplicativo, mas já tem noção de lógica e tal. Então tem muitos caminhos de entrada e desenvolver aplicativo, isso é uma coisa legal. Desenvolver aplicativo e desenvolver jogo não é mutuamente excludente. Então tu pode fazer os dois, né? Você Pode, pode, claro. você pode ter projetos ali de aplicativos e ao mesmo tempo ter projetos de jogos e tudo mais, que são coisas bem próximas, né? Na verdade, eu acho que se você souber só desenvolver aplicativo, você fica limitado. Agora, se você souber desenvolver os dois, acho que a sua criatividade vai chegar num alcance maior, né? Pô, eu posso Sim. resolver esse problema com aplicativo, ou eu posso resolver esse problema com jogo, né? Eu tinha até Uhum. visto, esses dias, acho que foi ontem, eu vi uma matéria de um rapaz que desenvolveu um jogo que ajuda pessoas que têm esquizofrenia, né? Então, ajuda a treinar o cérebro. É um jogo, Uhum. cara. Mas não é porque é um jogo que às vezes não resolve um problema, né? Então muitas vezes um jogo resolve um problema, né? Então Sim, você pode usar isso como uma arma de resolver problemas também, o jogo. sim, sem dúvida. E tem várias coisas que dá para fazer, né? Por exemplo, esse Unity, tem gente que faz aplicativo com Unity também, porque afinal, enfim, compila, tipo, o jogo é um software, né, no final das contas. Então, Sim, se claro. você modelar as coisas como um aplicativo, dá para fazer um aplicativo lá também. E tem gente que faz realidade virtual, assim, uma coisa que eu já vi uns projetos no Unity super legais, são projetos de museu, entendeu? De fazer uma versão 3D no museu. Então, assim, eu não lembro qual museu agora, mas tem um museu que tem a versão virtual dele. Então você consegue caminhar como se fosse um jogo
mas é exatamente museu. Então você Cara, consegue ver a obra de arte e tudo mais. se eu não me engano, é o Louvre que tem isso. É Não um museu sei. fora, acho, eu sei qual que é. Tem um museu grande fora do país que tem esse negócio daí, que é uma visita online, vamos dizer assim, né? Sim, é, tipo isso. Então tem muita gente que faz isso em Unity também e tudo mais. Então, assim, realmente aprender desenvolvimento de jogos, eu acho que para quem desenvolve aplicativos hoje, só tem a agregar. Porque você já tem, assim, uma esfera de atuação, certo? Ali, pessoal que você pode pegar Uhum. trabalho, empresas que você pode trabalhar e tal. E com leve, assim, com incremento de aprendizado, você consegue uma esfera completamente nova para qual você pode trabalhar. Então, você conhecendo como é que a carreira funciona, entendendo, assim, que tipo de pessoa que trabalha com isso, as empresas que existem e tudo mais, você já sendo um programador, você ganha toda uma esfera nova de pessoas que você pode trabalhar, de trabalhos que você pode pegar, de empresas que você pode prestar serviço e assim por diante. Às vezes você pode pegar a habilidade que você já tem, pro caso do cara Uhum. que já é programador Android, você pode pegar a experiência que você já tem e amplificar, conseguir muito mais oportunidades de trabalho, tanto como empregado mesmo, se for o caso, quanto de freelancer, de trabalhos extras para complementar a renda, se for o caso, Empreender também. empreender, exatamente. Então, é uma maneira muito fácil, digamos assim, de expandir a habilidade que você já tem. É entender melhor como que a carreira funciona, entender melhor as oportunidades que tem e entender como que o pessoal que trabalha nessa área atua, né? Quais são as dificuldades e tudo mais que o cara consegue ali através das entrevistas. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu não sabia, nem eu sabia tudo isso. A gente já se conhece há um tempinho já, mas nem eu sabia tudo isso que você contou aqui na entrevista. A gente nunca tinha Pois entrado tão a é. fundo. A gente nunca tinha entrado tão a fundo aqui, né? Bom, pessoal, para quem gostou da entrevista, né? Achei animal aqui a entrevista de saber como que funciona essa parte de jogos aqui. E para quem gostou, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo do Game Dev, tá? O Game Dev são 3 pacotes, é isso? Isso, tem 3 pacotes diferentes. Começa com o mais simples lá, que é basicamente só o e-book, que é para o cara que quer ter a noção da carreira e tudo mais. O segundo tem esses complementos que eu falei, das listas, tem um dossiê com vários coordenadores de cursos de jogos e professores explicando como que eles enxergam o mercado, então tem um questionário que eles respondem. Uhum. E tem o pacote maior lá, que tem tanto esse dossiê, tem todo o resto que eu falei, e tem essas mais de 10 horas de entrevista, que é para o cara realmente entender como que a carreira funciona, como que as pessoas que fizeram a transição de carreira, como que elas fizeram isso, qual foi o passo a passo que elas fizeram. Então tá nesse pacote completo. Realmente o pacote mais legal é a das entrevistas, que acho que esse tipo de informação assim a gente não vai achar em nenhum lugar muito facilmente, não. Bom, para finalizar aqui, pessoal, então não esqueçam, aqui embaixo no vídeo vai ter o link para vocês quiserem conhecer mais aí do trabalho do Rafael, que é o Game Dev. Eu acho que vale muito a pena vocês acessarem o link e dar uma olhada nesse produto. Quem tem interesse na carreira de jogos, eu acho que vale muito a pena para complementar o seu conhecimento desenvolvedor Android, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Rafael. Foi uma ótima entrevista e a gente se vê na próxima aí, que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma próxima. Falou! Beleza. Tchau, tchau, pessoal.